preciso mais. Já podes.
nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da Câmara da Sertã, Sr. José Farinha Nunes, à Sra. Presidente da União de Freguesias de Cernaste do Bom Jardim, Nesperal e Palhais, Sra. Filomena Bernardo, a todos os que estáis aqui presencialmente em lotação limitada, conforme as normas da Direção-Geral de Saúde, nestes tempos difíceis que vivemos, e também saúdo todos os que nos acompanhais pela Rádio Condestável e pela TV Beira Baixa, assim como também pelos meios digitais. Saúdo também os meus colegas sacerdotes e o acólito. E, naturalmente, o grupo coral. E muito obrigado também pela vossa presença e colaboração. Vamos todos juntos preparar-nos para celebrar esta Eucaristia em ação de graças pelo 12º aniversário de canonização de São Nuno de Santa Maria. É uma razão boa para nos reunirmos aqui presencialmente e aqui estando longe. Vamos então, reunidos à volta deste altar, colocar também aqui, neste momento, as nossas preocupações, as nossas angústias, também as nossas alegrias. Vamos colocar tudo isso aqui diante daquela porta que é o próprio Cristo, como nós vamos ouvir hoje no Evangelho. E vamos purificar os nossos corações para podermos celebrar dignamente os santos mistérios e façamo-lo num momento de silêncio. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que tinham vindo da circuncisão começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste em casa dos incircuncisos e cometeste com eles. Pedro começou então a expor-lhes tudo por ordem. Estava eu a orar na cidade de Jope, quando tive em êxtase uma visão. Era um objeto semelhante a uma toalha que descia do céu, presa pelas 4 pontas, e chegou até junto de mim. Fitando os olhos nela, pus-me a observar e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque na minha boca nunca entrou nada de profano ou impuro. Pela segunda falou a voz lá do céu: Não chames impuro ao que Deus purificou. Isto sucedeu por 3 vezes e depois tudo foi novamente retirado para o céu. Nisto apresentaram-se 3 homens na casa em que estávamos, enviados da Cesareia à minha presença. O Espírito disse-me então que fosse com eles sem hesitar. Foram também comigo estes 6 irmãos aqui presentes e entramos em casa daquele homem. Ele contou-nos como tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais receberás a salvação, assim como toda a tua família. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós ao princípio. Lembrei-me então das palavras que o Senhor dizia: João batizou com água, mas vós sereis batizados em Espírito Santo. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder opor-me a Deus? Quando ouviram estas palavras, tranquilizaram-se e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento que conduz à vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha alma tem sede
Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como uma ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu peço desculpa por fazer a homilia com máscara, mas posso me entusiasmar e então, tendo máscara, posso entusiasmar-me tranquilamente. Estamos aqui reunidos para celebrarmos em ação de graças São Nuno de Santa Maria. O 12º aniversário da sua canonização, a 26 de abril de 2009. Ainda teremos em nós os ecos da celebração eucarística de ontem, Domingo do Bom Pastor e Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Bom Pastor e vocações. Penso que isto tem muito a ver com São Nuno. É curioso que ouvi ontem um padre dizer algo com o qual eu concordo totalmente. Nós somos chamados a sermos pastores, cada um de nós. Mas primeiro convido-vos a fazerdes comigo uma viagem imaginária pela Irlanda. A primeira vez que estive naquela denominada Ilha Verde foi há muitos anos, ainda eu não era padre. Nessa altura eu percorri toda a ilha durante 7 semanas. Passei alguns dias numa aldeia do Noroeste, um lugar deslumbrante, onde dizia-se, e ainda se diz hoje, que o pôr do sol era o mais belo de toda a Europa. É natural que noutros lugares se diga o mesmo dos outros lugares. Eu costumava sentar-me no cimo das escarpas, fustigado pelo vento agreste, observando o oceano, escutando o silêncio no meu interior e interrogando-me: a que tipo de existência foste chamado e para que finalidade estás a ser cinzelado? E o sol diluía-se nas águas misteriosas do oceano, como que a segredar-me uma resposta que eu ainda não entendia claramente.
seria mais tarde que eu daria entrada no seminário. Muitas vezes necessitamos de voltar à condição mais genuína de diluição na natureza para nos apercebermos daquilo que é a nossa missão, daquilo que é a nossa vocação nesta nossa existência. Sim, porque cada um de nós tem uma missão específica nesta igreja que somos. Ou melhor, parafraseando o Papa Francisco, a própria vida é uma vocação e uma missão. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus denomina-se a porta. Aquela porta pela qual nós, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nos recusamos a entrar. Não entramos por aquela porta, que é o próprio Cristo, porque neste tempo voraz, corremos e pouco tempo damos à reflexão sobre o miolo da razão pela qual corremos. Não entramos pela porta por indolência ou orgulho. Não entramos pela porta por medo calculista ou por falta de interioridade. Podemos agir como se não houvesse alma naquilo que fazemos. Atenção, podemos agir como se não houvesse alma naquilo que fazemos. Somos convidados a pararmos, a fazermos silêncio no nosso interior, a calarmos as tempestades que investem contra nós e a refletirmos sobre o que será mesmo essencial. Não esqueçamos que muitas vezes, mais importante do que aquilo que fazemos, aquele muito que fazemos, mais importante é aquilo que deixamos de fazer. Mas os discípulos, incluindo Pedro, são para nós uma grande esperança. Tal como está no Evangelho, Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Eles não entendiam nada. Isto é dramático. É admirável a paciência de Jesus. Eles não entendiam nada. E nós entendemos. Pedro é um daqueles que se recusaram a entrar pela porta, quando negou conhecer Jesus por 3 vezes. Mas viria a ter a coragem e a humildade de reconhecer a sua fragilidade e desempenharia um papel imprescindível para a universalidade do cristianismo, através do batismo do estrangeiro Cornélio e da explicação do acontecimento, tal como está na leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje. Para discernirmos a nossa própria vocação, é preciso que nos apresentemos na nossa fragilidade. A fragilidade implica que admitamos as nossas limitações, nos tornemos imunes contra as ciladas do orgulho e nos disponhamos a corrigir erros de comportamento. A pandemia obrigou-nos precisamente a tomarmos consciência da nossa fragilidade e da forma como estamos todos interligados. Somos fios de uma mesma rede. O descobrirmos a nossa verdadeira vocação, a nossa própria missão, e a nossa vida é ela própria missão e vocação, implica que nos preparemos para descobrirmos a presença de Deus em situações e lugares nunca antes imaginados por nós. Muitas vezes, nos cantos mais dolorosos da nossa vulnerabilidade e do nosso sofrimento,
outras vezes no estrangeiro, caso de Cornélio, na primeira leitura de hoje. No diferente, no agnóstico ou no ateu. Estou convicto de que há agnósticos e ateus que, sem o saberem, pelas suas atitudes de hospitalidade, de solidariedade e de fraternidade, entram mais facilmente pela porta que é Cristo do que muitos que se julgam muito bons cristãos. Também São Nuno de Santa Maria entrou pela porta. Homem de grandes dotes militares e de espiritualidade profunda, que me faz lembrar um outro personagem que viria a viver sensivelmente um século e meio mais tarde, Santo Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas. Também me faz lembrar Justo Takayama Ukon, o samurai de Cristo, segunda metade do século XVI até 1615. O São Nuno do Japão, como dizia alguém. Figuras de radicalidade, de paixão, figuras de paixão. Homens que entram pela porta, ou que entraram pela porta, e puseram alma naquilo que faziam. Foi a 26 de abril de 2009 que São Nuno passou a figurar no álbum dos santos, sendo a sua festa litúrgica celebrada a 6 de novembro. O Papa Francisco intitula a sua mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, celebrado ontem, São José, o sonho da vocação. E desenvolve o seu texto em redor de 3 substantivos que impregnaram a vida de São José. E são esses substantivos sonho, serviço e fidelidade. Penso que a vida de São Nuno também terá sido embebida no sentido destas 3 palavras: sonho, serviço e fidelidade. Aprendamos com ele. Façamo-nos mutuamente felizes. Sejamos cuidadores uns dos outros, sem invadirmos a privacidade, claro está. A privacidade tem que ser sempre acautelada, mas sejamos cuidadores uns dos outros. Pode bastar uma palavra, um gesto, um olhar ou um silêncio solidário. Demos valor às coisas pequeninas no nosso cotidiano, pois essas são, muitas vezes, as mais importantes. Somos frágeis, é certo, todos nós nos apercebemos disso, mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e pode tornar melhores e mais felizes aqueles que o recebem, diz-nos o Papa Francisco na sua exortação apostólica: alegrai-vos e exultai. Somos frágeis, mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e pode tornar melhores e mais felizes aqueles que o recebem. A exemplo de São Nuno, sejamos fiéis aos nossos sonhos e ao nosso serviço fraterno ao outro, pois a entrada pela porta, que é Cristo, começa precisamente aí.
Irmãs e irmãos, elevemos ao céu as nossas súplicas para que, por intercessão de São Nuno de Santa Maria, Deus nos dê um coração humilde e puro, dizendo, cheios de fé: fazei-nos santos, Senhor, porque vós sois santo. Pela Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, para que manifestem seus dons e seus carismas a santidade com que Deus enriqueceu, oremos. Santos, santos, Senhor, vós sois santos. Por todos aqueles que servem os irmãos, para que, exemplo de São Nuno de Santa Maria, reconheçam a Jesus Cristo nos mais pobres, oremos. Pelos filhos da Igreja, esposa de Cristo, para que alcancem a perfeição da santidade no estado de vida que escolheram, oremos. Santos, Senhor. Pelos que perderam as esposas e vivem sós, para que encontrem na dedicação pelos mais fracos fonte abundante de alegria e caridade, oremos. Por todos nós, aqui presentes em Assembleia, para que procuremos no amor à Virgem Maria, Nossa Senhora, o auxílio que São Nuno nela encontrava, oremos. Concedei-nos, Senhor, por intercessão de São Nuno de Santa Maria, a graça de imitarmos cada vez mais a Cristo, para um dia participarmos na sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa, vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servirmos nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antonino e todos aqueles que no mundo inteiro estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia
partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, digamos com confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos agora ainda proceder à bênção desta bandeira. Oremos. Deus de bondade infinita, que pelo sangue precioso do vosso Filho consagrastes o estandarte da cruz salvadora e quisestes que a árvore santa e gloriosa fosse para os fiéis o sinal da redenção, abençoai esta bandeira que hoje vos apresentam os vossos filhos e concedei a todos os que proclamam Jesus Cristo como seu Deus e Senhor a graça de seguirem os caminhos do Evangelho guiados por esta bandeira e sejam para os seus irmãos exemplo de justiça, de fraternidade e de amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Agradeço muito a presença de todos vós, os que estáis aqui e aqueles que nos acompanharam através dos meios digitais, através da rádio e da televisão. Agradeço também a todos os profissionais que estão aqui presentes e que nos proporcionaram esta transmissão. Agradeço ao Grupo Coral, que deu dignidade também a esta celebração. Muito obrigado. Agradeço aos meus colegas sacerdotes e ao acólito, Luciano Simão. E espero que tenhais um resto de tarde bastante feliz, risonho, e que tenhais também uma semana em que possais chegar ao final e dizer: esta semana valeu a pena. Valeu a pena porque descobrimos a porta por onde vamos entrando. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Idem em paz e o Senhor vos acompanhe.
Vamos, numa singela homenagem, depositar uma coroa de flores, Sr. Presidente da Câmara e Presidente de Junta, Sr. Presidente da Assembleia e os restantes convidados, colocar uma coroa no nicho, na quinta, no seminário, o local onde São Nuno nasceu. Obrigada.